Vídeo de hoje para fazer um raio-x do Goiás para o ano que vem e algumas lições que acredito que o Lucas Andrino aprendeu, né, em relação ao ano anterior e que erros que o Goiás acredito que não está cometendo para iniciar uma temporada. Isso não quer dizer também que é garantia de acesso, que o Goiás já subiu, que esse time é o melhor da história, não. Estou apenas querendo dizer que o Goiás ele está assim mais bem preparado e para mim onde você conquista os campeonatos, acessos, é justamente no início do ano. O time que você faz no Campeonato Goiano. Para mim, um dos maiores erros do Goiás e de outros clubes médios do Brasil também, que ainda têm ou tinham esse pensamento de esperar o Campeonato Brasileiro começar para contratar. Isso, para mim, é uma falta de planejamento tremenda, porque sempre utiliza aquela justificativa de que quando começa o Brasileirão, cai a verba do direito de transmissão do campeonato. Claro, mas você pode fazer uma antecipação para isso e contratar jogadores melhores justamente agora, que é quando os atletas estão livres no mercado brasileiro, né? E você, além de fazer a pré-temporada com esses jogadores, ainda garante um maior entrosamento, enfim, uma adaptação desse atleta já nos jogos mais fáceis, como é no caso dos estaduais, tá? No caso do Goiás, do Vitória, do Sport, por exemplo, que eu defendo muito que o time já seja alinhado logo no início do estadual. E para mim o Goiás vem fazendo isso. Não quer dizer que são contratações assim de tirar o chapéu, mas que para um padrão de Série B, não dá para dizer também que são chegadas ruins, né, desses nomes anunciados até agora pelo Clube Alviverde. Segundo informações do André Rodrigues, o Goiás deve contratar pelo menos de 4 até 5 jogadores novos antes da estreia no Campeonato Goiano, que acontece no próximo dia 15 de janeiro, contra o Goiatuba fora de casa. Penso que o Goiás, dessas contratações deste ano, em relação, por exemplo, àquelas lá do início do ano passado, quando ainda era o Agnello Gonçalves, né? Eu vejo que o Goiás ele não está trazendo tantas apostas, né, desses nomes anunciados. Quem que é uma aposta até aqui? Tanto das contratações quanto das inovações. Acho que só o Douglas Teixeira. O Douglas Teixeira é uma aposta que eu penso ser válida nessa posição de lateral esquerdo, tá? Para o estadual dá para a gente testar. Mas o Goiás precisa e vai sim trazer o lateral esquerdo. Segundo o André Rodrigues, as posições, né, serão 2 meio-campistas, um lateral esquerdo e também mais um atacante. Então vejo que o Goiás ele está apostando menos do que aquele começo de Goianão e não necessariamente trazendo jogadores somente por nome, né? Se fosse pegar ali os erros do Lucas Andrino, quando ele chega no Goiás, o Goiás não está trazendo jogador somente pela carreira dele, sim, são jogadores bons, são atletas que quase todos eles, né, estavam na Série A do Campeonato Brasileiro, em exceção aqui o Facundo Barceló, e que agregam para uma Série B, são jogadores que têm esse perfil de luta, de disputar, de não ter aquela frescura de só jogar uma Série A em campos bonitos, em jogos transmitidos para todo o Brasil. Não é essa, tá? Essa característica, por exemplo, do Zé Hugo, do Edson Carioca, do William Lepo, enfim. Eu acho que o Goiás ele conseguiu encontrar essa maturidade com o Lucas Andrino sem ter que dar uma resposta imediata. Por quê? Até numa fala do Lucas Andrino eu concordei com ele. Se ele chega no Goiás no ano passado e faz contratações modestas, o torcedor já ia cair em cima. Então, acredito que o Lucas Andrino, assim como o Goiás e nós, torcedores também, nos iludimos muito fácil com alguns nomes, tá? Como, por exemplo, um David Braz, um Thiago Galhardo. Você pode ter, sim, um ou outro jogador com esse calibre, mas não um elenco repleto de jogadores mais velhos. Para mim, acho que o Goiás errou muito nisso, do ano passado. Tem também o Rodrigo Andrade, né, que está acertado com o Clube Alviverde para o ano que vem. Então, para mim, essas principais lições. Não gostei da saída do Wagner Mancini, mas o Jair Ventura já é um cara que conhece o Goiás, conhece o futebol goiano e subiu recentemente na Série B. O Goiás aprendeu nessas contratações, não tem apostas, né? O Goiás não está fazendo aposta demais, um jogador para ver se vinga no Campeonato Goiano. Não, pode ser que não dê certo, mas são todos jogadores que estavam jogando bem, seja numa Série B ou ali mais ou menos, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás não tem dívidas, então mesmo tendo um orçamento menor para esse ano, o Goiás ele pode até tentar algo na metade do ano para conquistar o acesso. O Goiás não é um clube hoje endividado e penso que o cenário hoje ele é sim melhor do que em comparação com o ano passado. Já tem um espinha dorsal, conseguiu algumas renovações. Claro que o Dieguinho faz falta, óbvio, o Juninho também, o Paulo Baia poderia ter continuado, o Wellington também eu penso que seria uma boa renovação, mas faz parte desse vai e vem do mercado da bola. Há sim críticas, né, no Goiás em relação, por exemplo, a essa questão de não comprar jogador, e agora eu quero falar também sobre qual seria a minha escalação nessa questão de contratações. Quero mostrar também uma arte aqui do meu parceiro, o Jecão da Massa, um abraço para ele inclusive lá no Instagram, onde ele montou aqui uma escalação do Goiás,
que eu concordo, tá? Eu concordo com ela e acho sim uma escalação interessante para começar o Campeonato Goiano. Assim, não é um timaço, tá? Não tô querendo dizer que esse time do Goiás vai ser campeão de tudo, que se fosse na Série A o Goiás iria para a Libertadores, não. Vamos analisar o que o Goiás tem pela frente. É o Campeonato Goiano, é a Série B e a Copa Verde para testar alguns jogadores. Show de bola. E outra consideração, estou gravando esse vídeo no dia 29 de dezembro. Se a gente voltar um ano atrás, o time do Goiás era péssimo. O Goiás não tinha nem time para começar o Campeonato Goiano. Se a gente volta 2 anos atrás, o time do Goiás para começar uma temporada jogando a Série A era pior do que esse. Então, assim, eu vejo que o Goiás ele está assim evoluindo. Do meio para trás, aí acho que o Goiás ele está assim quase que bem resolvido. Volto a dizer, acho que para a Série B eu ainda contrataria um lateral esquerdo, um ponta e mais um centroavante e um camisa 10.